Ninguém espera que a própria vida mude no meio de uma estrada de terra, muito menos em um fim de tarde qualquer. Clara só queria chegar em casa. O ônibus velho tinha quebrado de novo, e sem sinal no celular, a única opção era caminhar até o vilarejo mais próximo. Mas algo naquela tarde estava diferente. O céu estava estranho, pesado, e foi então que ela viu uma caminhonete tombada, fumaça saindo do motor e um homem estendido no chão, imóvel. Por um segundo, Clara congelou. Aquilo podia ser uma armadilha. Histórias assim correm soltas nas redes sociais, mas o sangue no chão e o vidro espalhado diziam outra coisa. Ele precisava de ajuda, e rápido. Com o coração acelerado, ela correu até o desconhecido. Não fazia ideia de quem ele era, nem imaginava que esse gesto mudaria tudo na sua vida. Mas o que Clara não sabia, e ninguém poderia prever, é que o homem que ela acabara de salvar esconderia um segredo, e no dia seguinte faria algo que viraria sua vida de cabeça para baixo. Você já teve que tomar uma decisão em segundos, e depois percebeu que aquele instante mudou sua história para sempre? Clara tremia. O homem caído parecia ter uns 50 e poucos anos, tinha o rosto ensanguentado e respiração irregular. A caminhonete, capotada em uma vala, ainda soltava um chiado estranho. Ela tentou ligar para o resgate, mas o celular insistia em não funcionar. A mente dela gritava, "Vá embora!" Mas o instinto dizia, "Fique!" Ela rasgou a echarpe que usava no pescoço e pressionou contra o corte mais profundo. Tentou falar com ele, mas ele apenas murmurava frases desconexas. Aos poucos, Clara o puxou para debaixo de uma árvore, afastando-o do veículo instável. O tempo passou devagar. Só ela, o desconhecido, e o som do vento cortando o silêncio do campo. Finalmente, depois de quase uma hora, um carro velho apareceu ao longe. Ela correu desesperada, acenando até que parassem. Naquela noite, Clara mal dormiu, sem saber se o homem sobreviveria. O que ela não esperava é que ele sobreviveria, e voltaria no dia seguinte com uma resposta que ninguém poderia imaginar. Às vezes, quem parece invisível carrega mais poder e história do que qualquer um imagina. Clara chegou cedo ao hospital no dia seguinte. Não conseguia tirar o rosto do homem da cabeça. O nome dele, segundo os enfermeiros, era Augusto Monteiro. Só isso já foi o suficiente para deixá-la em choque. Ela já tinha ouvido esse nome. Era o dono da Fazenda Primavera, uma das maiores da região. Um homem rico, recluso e, segundo boatos, solitário desde a morte da esposa. Ninguém sabia muito sobre ele. Quase não aparecia na cidade. Muitos diziam que ele havia morrido em vida depois da tragédia. Mas agora ali, entre tubos e aparelhos, ele parecia apenas um homem vulnerável. Os médicos disseram que se Clara não tivesse aparecido, Augusto teria morrido de hemorragia. Ela ficou parada diante do quarto dele por minutos, observando pela janela de vidro. E foi então que ele abriu os olhos e sorriu levemente ao vê-la ali. O que Clara não sabia é que aquele sorriso era o primeiro de muitos, e que no dia seguinte ele tomaria uma atitude que viraria seu mundo de ponta cabeça. Quando alguém que quase perdeu a vida quer te agradecer, o que exatamente você espera? Clara estava organizando arquivos no escritório quando a recepcionista apareceu com um envelope em mãos. "É para você." Um moço deixou aí e foi embora sem dizer muita coisa. Ela estranhou. Ao abrir o envelope, encontrou um bilhete manuscrito, com uma caligrafia firme. "Venha me visitar. A Fazenda Primavera está de portas abertas para você. Augusto." Ela encarou o papel por longos segundos. Parecia um convite simples, mas vindo de um homem desconhecido, que ela salvou sem saber quem era, tudo ganhava outro peso. A princípio pensou em ignorar. Talvez fosse apenas um gesto simbólico, mas algo dentro dela, um fio de curiosidade, uma sensação estranha no estômago, dizia que havia algo mais. Naquela noite, ela olhou o bilhete várias vezes e, antes de dormir, decidiu. Ela iria. O que ela não sabia é que esse encontro revelaria não apenas gratidão, mas também um segredo enterrado entre as cercas daquela fazenda. Um segredo que a envolvia mais do que podia imaginar. Alguns lugares têm o poder de despertar memórias que nunca vivemos e sentimentos que não sabemos nomear. No sábado, logo cedo, Clara pegou um ônibus antigo que seguia até o interior. O motorista conhecia a Fazenda Primavera e prometeu deixá-la na entrada. Durante o trajeto, ela olhava pela janela, como se procurasse sinais do que a esperava. Quando chegou, viu o portão de madeira esculpido, cercado por vastos campos verdes. A casa principal, ao fundo,
parecia tirada de um filme. E ali, na varanda, estava ele. Augusto, de pé, com o braço enfaixado e um leve sorriso de boas-vindas. Ela esperava encontrar um homem frio, talvez ainda abatido. Mas encontrou um anfitrião gentil, que a recebeu com respeito, silêncio e olhos cheios de algo que ela não conseguia definir. Durante o almoço, ele contou sobre sua vida, a perda da esposa e como havia se isolado desde então. Falava com sinceridade, e Clara escutava sem pressa. Naquela primeira visita, não aconteceu nada de extraordinário, mas algo invisível começou ali. E no dia seguinte, Augusto faria um pedido que deixaria Clara dividida entre a razão e um impulso que ela mal entendia. Clara nunca se sentiu tão à vontade em um lugar desconhecido. A mesa posta, os pratos simples e o silêncio da fazenda criavam uma atmosfera que lembrava a infância, embora ela nunca tivesse vivido algo assim. Augusto, mesmo ainda se recuperando, era gentil, direto e estranhamente doce. Durante o almoço, ele falou pouco de negócios e muito da vida. Contou como perdeu a esposa há 10 anos, como passou a cuidar da fazenda sozinho e como, com o tempo, parou de esperar qualquer coisa das pessoas. Até que uma estranha apareceu no meio da estrada e o tirou da beira da morte. Clara ouvia em silêncio. Cada frase dele parecia tirar uma camada de armadura dela também. Ela percebeu que, no fundo, também estava cansada. Das rotinas, das frustrações, da solidão escondida sob uma vida comum. Quando o almoço terminou, Augusto olhou nos olhos dela e disse: "Você tem algo que nem sabe", e me trouxe de volta do escuro. Clara sentiu um arrepio, e não sabia que, no dia seguinte, Augusto faria uma proposta que desafiaria tudo o que ela acreditava. Nem sempre uma proposta muda sua vida pelo que oferece, mas por aquilo que desperta em você. Antes de Clara ir embora, Augusto caminhou com ela até o portão de entrada. O silêncio era confortável. Não exigia respostas nem explicações. Mas quando chegaram ao portão, ele se virou e disse algo que ela não esperava. "Volte, não como visitante, volte como companhia." Ela sorriu, meio sem entender. "Companhia?" perguntou. Ele respondeu com naturalidade. "Não tenho amigos nem rotina. Você trouxe uma luz que eu nem sabia que sentia falta." Clara não sabia o que dizer. O convite era simples, e ao mesmo tempo carregado de algo mais. Aquilo não era sobre obrigação ou dívida. Era sobre presença, sobre cura. Ela hesitou, disse que pensaria. Mas por dentro, algo já se movia. Na volta para casa, o coração dela batia mais rápido que o normal. E não era medo. Era algo que ela não queria admitir. O que ela nem imaginava é que no dia seguinte, essa proposta viria acompanhada de um gesto que não deixaria espaço para dúvidas. Às vezes, o que nos pega de surpresa não é o que chega, mas quem teve coragem de enviar. Na manhã seguinte, Clara ouviu o barulho de um motor antigo no portão. Quando olhou pela janela, viu uma caminhonete que parecia saída de um filme. Antiga, restaurada, brilhando ao sol. No banco do passageiro, um cesto de madeira com pães caseiros, frutas frescas e flores silvestres. Ela desceu correndo. Um jovem ajudante da fazenda entregou o bilhete, sorrindo de lado. "Já que a cidade não pode oferecer paz, deixo um pedaço da fazenda com você. Mas a porta continua aberta, caso queira mais do que um gosto." A Clara riu sozinha, surpresa com o gesto. O cheiro do pão recém-assado invadiu a cozinha, e algo dentro dela se desfez. Não era o presente, era o cuidado. Era a forma silenciosa como ele tentava mostrar algo sem palavras. Ela sentou à mesa, comendo sozinha, e não se sentia mais sozinha. E no fim da tarde daquele mesmo dia, ela tomou uma decisão. Iria passar o fim de semana na fazenda, e isso mudaria tudo. Existem lugares que não apenas acolhem, eles revelam partes suas que estavam adormecidas. Na sexta à noite, Clara arrumou uma mochila pequena, sem alarde. Disse à vizinha que passaria o fim de semana fora. Não explicou detalhes. Nem ela sabia direito o que estava indo fazer. Ao chegar à fazenda, Augusto a recebeu como se ela já fosse parte daquele mundo. Mostrou o curral, o lago escondido atrás dos eucaliptos, os cavalos que respondiam ao toque da voz. Tudo era simples, mas cheio de vida. Clara se desconectou do tempo. Começou a rir com mais facilidade, a caminhar descalça, a ouvir os silêncios com prazer. A casa parecia mais viva com ela por perto. E Augusto, mesmo contido,
Deixava escapar sorrisos e olhares que diziam mais do que qualquer frase. No sábado à noite, durante um jantar à luz de lamparinas, Clara percebeu algo que tentava ignorar. Ela estava se apaixonando, mas não sabia se podia ou devia. O que ela ainda não sabia é que no dia seguinte, um único gesto de Augusto deixaria tudo claro. Nem todo sentimento começa com um beijo. Às vezes, começa com silêncio e mãos que se tocam sem pressa. A tarde estava nublada. Clara e Augusto ficaram sentados no alpendre, observando a chuva cair. Ele falava pouco, como sempre, mas aquele silêncio não incomodava. Pelo contrário, parecia um idioma próprio entre eles. Enquanto o vento balançava as cortinas, ela percebeu que ele tremia discretamente. Sem pensar, colocou sua mão sobre a dele. Ele não recuou, apenas virou a palma e entrelaçou os dedos com os dela. Ficaram assim, nenhuma palavra, nenhuma necessidade de explicação. Havia algo naquele toque que dizia tudo: confiança, desejo, medo e uma ternura que parecia esquecida. Clara respirou fundo. Ela sabia o que aquilo significava. E também sabia que, dali para frente, não haveria mais volta. Mas ainda não sabia até onde aquele sentimento a levaria, e muito menos que, ao voltar para casa, tentaria se afastar. Mas algo muito mais forte a puxaria de volta àquela fazenda. Às vezes o coração pede o contrário do que a razão exige, mas a gente tenta obedecer à razão mesmo assim. Depois do fim de semana intenso na fazenda, Clara voltou para a cidade com o peito apertado. Sentia como se tivesse deixado algo para trás. Ou pior, alguém. Mas parte dela tentava negar. Dizia que era melhor assim, que a realidade dela era na cidade, com trabalho, contas e uma vida normal. Durante a semana, ignorou mensagens, evitou o número de Augusto e mergulhou na rotina como se fosse possível apagar o que havia sentido. Repetia para si mesma que aquilo tinha sido apenas um momento bonito. Só isso. Mas era mentira. As noites pareciam mais longas, a comida perdeu o sabor, e até o barulho da cidade parecia mais frio. Os olhos dela procuravam algo que não estava mais ali. E enquanto ela tentava seguir, sem saber, Augusto estava planejando algo que não a deixaria ir embora tão fácil assim. Quando a saudade vira coragem, ela não pede licença. Ela bate na porta com força. Na quinta-feira à noite, Clara chegou do trabalho exausta. Tinha sido mais um dia comum, mas tudo parecia mais sem cor. Jogou a bolsa no sofá, tirou os sapatos e então ouviu uma buzina familiar. Olhou pela janela, a caminhonete estava ali. E com ela, Augusto, de pé, segurando um novo bilhete em mãos. Você pode fugir do campo, mas não do que sentiu aqui. Ela desceu devagar. Augusto a olhou como quem já sabia a resposta, mesmo sem ouvir a pergunta. Ele não implorou, não pressionou, só ofereceu a mão. E dessa vez Clara aceitou. Entrou na caminhonete com o coração acelerado. Algo dentro dela dizia: agora é diferente. O caminho de volta à fazenda foi em silêncio, mas com a sensação de estar indo para casa. E ao chegar lá, Clara não fazia ideia de que Augusto guardava algo que mudaria para sempre a vida dela. E não era um presente qualquer. Alguns segredos não foram feitos para afastar, mas para aproximar quem tem coragem de escutar. No domingo, após o jantar, Augusto convidou Clara para caminhar até o celeiro. O céu estava cheio de estrelas e o ar carregava o cheiro da terra molhada. Ele andava devagar, como se carregasse um peso antigo. Ao chegar, abriu um baú coberto por um pano grosso. De dentro, tirou fotos antigas, documentos e uma carta. Entregou tudo a Clara com mãos trêmulas. Isso é sobre minha esposa. E sobre você também. Clara, confusa, leu em silêncio. A carta era da esposa dele, escrita antes de morrer. Nela, a mulher dizia que sabia que Augusto iria se fechar para o mundo, e pedia que um dia, se alguém surgisse para trazer luz de novo, que ele deixasse essa pessoa entrar. E mais, dizia que essa pessoa teria olhos de tristeza bonita, como os da menina que ajudou minha irmã anos atrás. Era Clara. Sem saber, ela já havia cruzado a vida daquela mulher anos atrás, em um abrigo. O destino já estava costurado. Mas o que viria depois era algo ainda mais forte que o destino. Era amor, e um pedido difícil de recusar. Quando o amor se torna decisão, não há mais espaço para dúvidas. Só coragem. Augusto levou Clara até a varanda, onde 2 xícaras de chá os esperavam. Ele estava calado, visivelmente nervoso, e então
Sem rodeios, falou: quero que você fique. Não por dívida, não por gratidão, mas porque eu preciso de alguém que viva aqui, comigo. Não como hóspede, como parceira. Clara engoliu em seco. Não era um pedido impulsivo. Era calmo, firme, cheio de verdade. Ela olhou para os campos à sua frente. A cidade já não fazia mais sentido. Os dias comuns não traziam o que o silêncio da fazenda conseguia. E o olhar de Augusto carregava amor, mas também respeito. Ele esperaria o tempo dela. Não forçaria nada. Clara respondeu com um simples sim, mas dentro dela era como se gritasse: é aqui! Naquela noite, eles não fizeram promessas nem juramentos. Apenas ficaram ali, de mãos dadas, ouvindo o som dos grilos, sabendo que o que começava ali não era um recomeço. Era pela primeira vez um começo de verdade. Nem sempre o amor entra com explosões. Às vezes, ele chega devagar e permanece. O sol nascia devagar, tingindo os campos de dourado. Clara acordou com o som dos galos ao longe e o cheiro de café recém-passado. Vestiu uma camisa velha de Augusto e foi descalça até a varanda. Lá, ele já a esperava com 2 canecas nas mãos e um sorriso que não precisava de palavras. A fazenda ainda era a mesma. Os cavalos ainda corriam no campo. As árvores ainda dançavam com o vento. Mas tudo parecia diferente. Ela não era mais visitante. Era parte. Parte da história, da terra, da vida daquele homem. Do amor que nasceu do acaso, cresceu no cuidado e se firmou na verdade. Eles se sentaram lado a lado, sem pressa, sem medo, com a certeza de que, por mais improvável que parecesse, aquela estrada de terra havia levado Clara exatamente onde ela deveria estar, porque no fim das contas, ela salvou um desconhecido. Mas foi o amor dele que salvou ela também. Clara salvou um desconhecido sem imaginar que, ao fazer isso, estaria salvando a si mesma. O que começou como um gesto de compaixão se transformou em um encontro de almas, mostrando que, às vezes, o destino só precisa de uma estrada de terra e um coração aberto para mudar tudo. Se essa história tocou seu coração, retribua compartilhando com alguém que também precisa acreditar no poder dos encontros que transformam. Às vezes, um simples gesto, como assistir ou enviar um vídeo, pode mudar o dia ou até a vida de alguém. Compartilhe, comente o que sentiu e inspire outras pessoas a também se abrirem para o inesperado.